Muito bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira. Estamos começando aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá, o Bom Dia Senar Mato Grosso desta semana, um programa que você sabe sempre traz aqui especialistas em vários assuntos que fazem parte dos treinamentos, cursos oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar Mato Grosso. Hoje quem está aqui conosco pela primeira vez em 2019, mas pela segunda vez aqui no estúdio, já esteve conosco aqui no ano passado, João Rosa, o João Botão, como ele é conhecido. Prazer mais uma vez recebê-lo, bom dia. Bom dia, Patrone, bom dia a todos os telespectadores. É um prazer poder retornar aqui e mostrar mais um pouquinho da atualização dos números aqui para a cana-de-açúcar. Exatamente, João já trouxe aqui o tema de hoje. Hoje a gente encerra nessa quarta-feira essas semanas em que falamos aqui no Bom Dia Senar Mato Grosso sobre cana-de-açúcar, sobre o setor sucroenergético, e hoje a gente está trazendo então esse panorama econômico. Vou só credenciar aqui o João devidamente, ele é doutor em engenharia de sistemas agrícolas, engenheiro agrônomo, faz parte do time de instrutores do Senar Mato Grosso e também é gestor de projetos do PSEG, ou seja, gente que conhece do assunto, que entende de números e por isso está aqui conosco para trazer um panorama econômico do setor. Aliás, eu começo te perguntando, João, essa safra, a gente termina o ano safra de cana-de-açúcar agora, no mês de março, no próximo dia 31, na próxima semana. Economicamente foi um ano melhor para o produtor ou foi um ano em que chamou atenção, precisou atenção ao custo, de fato, porque foi um ano delicado, vamos dizer assim? Na verdade não, foi um ano bastante complicado para o produtor, tá? Para o produtor e para as usinas de forma geral. Principalmente o mercado de açúcar, ele teve uma baixa no preço e isso, como baixa o preço do açúcar, acaba refletindo na remuneração da matéria-prima. Felizmente, o que deu uma segurada aí nas pontas para o produtor foi que o etanol está aí com preços mais atrativos. Mas mesmo assim, se a gente analisar, e como nós vamos ver na apresentação, um histórico de preços, né, foi um ano bastante complicado. E é uma tendência que se perdure, talvez perdure para a próxima safra. Então o produtor precisa ficar ligado. Atenção é importante. Vamos então começar a tua apresentação, João? Claro. Só colocando um contexto inicial, né, patrônio, por que é interessante o controle dos custos de produção? Nós estamos trabalhando uma atividade que advém aí de commodities agrícolas, assim como milho, algodão. Tá? Então você não consegue prever, você não detém o preço da matéria-prima. Então eu não posso falar, minha cana, o preço que eu vou vender ela é tanto. Então ter o controle dos custos de produção é um fator fundamental quando eu vou falar da gestão da atividade. O produtor que não controla o seu custo, no fim ele não sabe se ele está ganhando ou perdendo dinheiro com a cana-de-açúcar ou com qualquer outra cultura que ele acaba Exatamente, como você frisou, né? Qualquer outra cultura. Essa é uma máxima, né? Para que você consiga obter sucesso, busque o sucesso em qualquer atividade, é você entender essa relação, né, João? Exato. É aí que muita gente peca, acredito eu, né? Com certeza. E aí o que a gente pode observar, falando nessa consideração do preço, aqui nós temos a evolução do preço do ATR. Para quem não é muito do setor, o ATR é o açúcar total recuperável, que é basicamente o açúcar que você consegue extrair da cana. E ele está diretamente, né, se a gente for seguir a remuneração via Consecana, com o mercado de açúcar e o mercado de etanol. Ou seja, se sobe o preço do açúcar, sobe o preço do etanol, o produtor ele vai ser melhor remunerado. Se desce, o resultado é o mesmo. Então, como a gente pode observar, né, o setor ele é caracterizado por ser uma montanha-russa, vamos colocar assim. Né? Você tem anos de pico ali, como se não me engano a safra 11 e 12, e a safra 16 e 17, que os preços eles foram muito bons. Né? Então, nós tivemos aí uma baixa oferta em termos mundiais, principalmente no mercado de açúcar, e eu tive um pico de preço. O que acontece na safra 18 e 19? Como você disse, encerra agora em março, né? O preço ele voltou a baixar aqui, então eu estou trabalhando com um valor de R$ 0,58 por quilograma de ATR. Tá? Então, se você observar, na verdade, no histórico, né, nos últimos 10 anos, o valor que nós estamos registrando para essa safra reflete a média dos últimos 10 anos. Então, por exemplo, se eu pegar a safra 16 e 17, foi um ano extremamente, né, não extremamente, mas um ano mais confortável ao produtor, porque a matéria-prima dele estava valendo mais. Esse ano, ao contrário, eu tive uma queda aí, estou trabalhando com R$ 0,58 por quilograma. Pois é, uma margem, acredito eu, ajustada, porque os custos acredito que não tenham caído nesse período. Exatamente, né? O custo, na verdade, se você observar bem, ele acaba subindo todo ano. Eu tenho reajuste no preço de insumo, eu tenho reajuste na mão de obra, o preço das máquinas, elas tendem a aumentar ao longo dos anos. Então, volta naquele slide anterior, né? O custo, ele tende a ser crescente ao longo das safras, enquanto que o preço, ele pode ter uma variação em relação ao mercado.
Então, quando eu tenho uma safra, né, de ano bom, de preço bom, o produtor ele tem que dar uma segurada, sabendo que no futuro ele pode aí ter anos de preços ruins e aí ele teria que segurar. Interessante quando você vê essa curva, né, por exemplo, do ano bom aqui, 16, 17, da safra boa para 18, 19, a gente vê uma queda muito grande, né? Ela reflete de fato, como você disse, o que aconteceu, esse cenário nos últimos 10 anos, na última década, mas se aqui, se o produtor não se preparar nesse momento de um pico de preço, de uma remuneração melhor, realmente a queda é muito grande e o problema financeiro de caixa dele, fluxo, vai ficar muito complicado. E na cana-de-açúcar, esse problema ele é maior, porque diferente de uma cultura como a soja, o milho, que você planta e depois aí de 4, 5, 6 meses você já tem ali a retirada da cultura, você já sabe o que vai acontecer, é uma coisa. Cana-de-açúcar que eu digo é como se fosse um noivado, né? Você plantou ela, é 5, 6 anos aí com ela ali na sua área. Então, ter essa visão de um panorama de médio e longo prazo é fundamental para que o produtor ele tenha uma visão da rentabilidade da cultura. Perfeito, alerta feito. Esse panorama você tirou de onde? Eu sei que está no próximo slide que vocês têm. Esse trabalho, na verdade, é da fonte do Consecana São Paulo, né? Nós temos aí diversos Consecanas que norteiam a precificação, mas o Consecana São Paulo, acredito que ele trabalha com 90% dos contratos de remuneração de cana hoje, tá? Então isso é dado do Consecana São Paulo, lembrando que são dados preliminares para a safra 18/19, porque a safra se encerra agora no final do mês de março. Perfeito. Trabalhando depois, então, a gente já abordou um pouquinho de preço, a ideia agora é trabalhar com a questão de custo, né? E custo é aquela história, cada produtor tem o seu custo, né? Não adianta a gente falar que custo de cana, soja, milho, algodão é a mesma coisa para todos os produtores. No fim, cada um adota um sistema de produção e cada um tem uma realidade, né? Então, o que a gente vai mostrar agora são valores de referência para o produtor se nortear e ver como é que está o panorama. Esse mapa que eu estou mostrando é onde o PSEG, em parceria com a Orplana e a CNA, por meio do projeto Campo Futuro, ele realiza levantamentos de custo de produção, tá? Então aí a gente abrange mais de 40 regiões produtoras, eu não coloquei, mas tem a região Nordeste também que é amostrado. Lógico, como é cana-de-açúcar, o foco acaba ficando ali mais no estado de São Paulo. Aqui no Mato Grosso nós fazemos a amostragem aqui em Nova Olímpia, que é o nosso painel de referência de custo de produção. Então os dados que eu vou mostrar para vocês agora, né, em seguida, na verdade eles são fruto desse levantamento. Ótimo. Okay? Vamos lá. Então o que nós temos aqui são os principais indicadores, aí, os parâmetros técnicos e os indicadores de custo de produção ao produtor. Então, como eu disse que cada produtor ele tem a sua realidade, o que eu gosto de mostrar? Eu gosto de mostrar os valores médios, tá? E a variação que eu tenho. Então, por exemplo, se a gente pegar produtividade agrícola, na média eu tenho o produtor com 77 toneladas por hectare, só que no máximo, né, eu tenho produtores, na verdade, que produzem até 93 e no mínimo 55. Então é um horizonte aí que a gente pode discutir. Então esses são os principais indicadores técnicos. Se você observar 77 toneladas por hectare na média, é um valor histórico relativamente baixo. Nós já registramos aí em torno de 85, 86 toneladas. Então assim, é o principal ponto de atenção hoje do produtor. Por que essa queda? Envelhecimento dos canaviais poderia ser um dos motivos? Envelhecimento, falta de investimento. Nós tivemos uma modificação do sistema de produção, né, quando teve a transição da colheita manual para a colheita mecanizada. Então, uma série de fatores aí que contribuíram para essa queda de produtividade. Tá? Perfeito. Em seguida, já entrando mais talvez nos parâmetros econômicos, né, tem ali a questão do arrendamento, quanto que o produtor ele está pagando de arrendamento na produção. Então, na média, 18 toneladas por hectare. E olha aqui a variação, né? Eu tenho regiões produtivas, regiões de grande concentração de usinas, que isso chega até 27, 28, 30 toneladas por hectare. Então, isso pode pesar muito, pesa muito no custo de produção do produtor. Assim como eu tenho um outro extremo, né? Eu tenho regiões aí que eu trabalho com 8 toneladas por hectare, dado a competitividade, né, o fluxo de usinas ele ser menor. Tá? Isso aqui é super importante porque, além de sair o custo de arrendamento, pode nortear o custo de oportunidade da terra para o produtor. Ótimo. Okay? Em seguida, nós temos os custos por estágio de produção. Então, qual que é a pergunta? Né? Quanto que custa plantar cana? Quanto que o produtor está efetivamente desembolsando? Uma diferença muito grande de uma região para outra aqui. Hein? Exato. Né? Então, na média, nós temos aí R$ 7.200 por hectare.
É importante frisar que esse valor já está com muda, né? Então, quanto que o produtor ele gasta para plantar cana hoje? Em torno de R$ 7.100 aí por hectare. Como você disse, né? Destacando aqui um horizonte de no máximo 9.200 até 5.500. Então, isso é sistema de produção. Plantio mecanizado e outros insumos que eles acabam utilizando. Ok? Perfeito. Em seguida, nós temos aí os tratos culturais de cana-soca, o valor médio em torno de R$ 1.900 por hectare, novamente com uma variação aqui de R$ 2.500 até R$ 1.200 por hectare. Então, de novo, né, uma extrema, né, um desvio padrão de R$ 350 por hectare aí ao produtor. Ok? Em seguida, nós temos os custos de colheita, eles estão variando menos, em torno de R$ 33 por tonelada de cana colhida, isso conta corte, carregamento e transporte, com o raio médio. E no fim aí, os custos administrativos, que está na casa de R$ 430 por hectare. Em seguida, nós vamos ver como é que trabalha a questão da ponderação dos custos para a gente chegar no custo da tonelada colhida. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. A gente tem aqui, aliás, fazer chamar a atenção para um fato que você comentou. O ATR, a gente tem aqui o açúcar total retornado. E açúcar total recuperável, quando você recupera do processo industrial. Essa relação entre ATR e produtividade que vai dizer o quão é rentável aquela, como vai me gerar de renda aquela. Exato. O produtor de cana, na verdade, ele é um produtor de cana-de-açúcar, de toneladas por hectare de cana. Ele é um produtor de açúcar. Então, o que vai nortear o quanto ele vai extrair é a relação entre a produtividade e o ATR. Ele é um produtor de açúcar por hectare. João, vamos fazer uma pausa aqui, você já trouxe detalhado, daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre isso. Você traz as outras explicações da sua apresentação. Você que está nos acompanhando, esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Hoje aqui com o João Rosa, o João Botão, falando sobre o panorama econômico do setor sucroenergético, né? Falando os custos, o quanto é importante a gestão muito detalhada, muito específica, muito ao pé da letra do setor de cana-de-açúcar. Daqui a pouquinho a gente volta aqui de Cuiabá. Continue com a gente, esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Estamos de volta do estúdio do Canal Rural Mato Grosso aqui em Cuiabá, hoje falando sobre o panorama econômico do setor sucroenergético. Quem está aqui comigo é o João Rosa, o João Botão, como é conhecido. João, vamos rapidamente recuperar aquela tela que você encerrou o bloco anterior, onde você detalhava ali o que seriam os custos, né, já calculado aí nos pontos de amostragem que você mencionou para a gente. Vamos recapitular basicamente que você terminou o bloco falando da relação produtividade-ATR, né, que é o que de fato o produtor vende o açúcar, né, da cana-de-açúcar, é por isso que vai precificar. E a gente viu aqui o que você chamava atenção é justamente para essa variação muito grande, né, especialmente nos custos ali com formação de canavial, trato de solo. Queria que você detalhasse mais, explicasse por que essa diferença é tão grande e se necessariamente significa que aquele que está gastando mais está produzindo mais ou está fazendo de uma maneira equivocada. Acho que a relação não é bem essa, né? Isso. Então, quando a gente colocou, né, o custo ele acaba sendo uma coisa muito particular de cada produtor. Ali eu tenho os valores médios que a gente utiliza para nortear o quanto que, por exemplo, está se gastando no plantio, o quanto que está gastando nos tratos culturais, na colheita e etc. Só que aqui eu não posso afirmar, por exemplo, que um produtor que gasta, né, que investe R$ 2.500 de tratos culturais de cana-soca, que ele é menos eficiente do que um que investe R$ 1.260, né? Porque a relação de custo, na verdade, é uma relação de custo-benefício. Depende, se eu investi R$ 2.500, só que será que a quantidade que eu estou produzindo, ela está pagando a conta? Por isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando nós vamos analisar os custos. Custos em reais por hectare, ele não quer dizer nada, porque tudo depende da quantidade de cana, na verdade, uma relação entre esses dois indicadores aí, né? E se você for mais a fundo ainda, o correto não é nem avaliar o custo em reais por tonelada de cana, porque o produtor cai naquilo que a gente conversou no primeiro bloco. Ele não produz tonelada de cana, ele produz quilograma de ATR. Então, o correto é reais por quilograma de ATR produzido. Então, essa é a forma mais correta da gente avaliar os custos de produção. E aí, cada produtor ele tem que fazer a sua relação e tem que, de fato, gerenciar o negócio, né? Acho que esse é o grande alerta que é importante. Você já começou o programa falando sobre isso, né? Exato. O produtor de cana, ele sabe produzir muito bem cana. Aliás, os produtores sabem fazer muito bem o que fazem. O que eu vejo que o grande gargalo, né, a grande carência do produtor rural é justamente na questão da gestão. O produtor ele não tem, muitas vezes, controle aí dos seus custos de produção. Então, ele confunde o custo de produção com o fluxo de caixa. Muitas vezes, né, na maioria das vezes, o que acontece?
Chega no final da safra, a conta está no azul, ele fala, opa, esse ano deu bom. Chegou no final do ano, a conta está no vermelho, ele falou, vou ter que recorrer a alguma linha de financiamento ou desfazer de algum bem, etc. Então, ele confunde um pouco a questão do fluxo de caixa com o custo de produção. Não necessariamente se a sua conta está no azul da produção, é porque a atividade ela foi rentável, porque tem todos os custos de oportunidade, custos de depreciação, custos de capital que devem ser considerados na conta e muitas vezes o produtor ele não leva em consideração isso quando ele vai realizar a análise da cultura. Então, tem que como dar esse primeiro passo? Vamos pegar um universo de produtores, a gente tem produtores extremamente tecnificados, produtores menos tecnificados, né? E às vezes com um corpo administrativo muito grande ou não. Como começar? Qual seria a grande dica para buscar essa gestão mais eficiente? Bom, nós trabalhamos aí com produtores já faz um bom tempo. Eu acho que o importante de começar é ter apontamento daquilo que você tem. Né? Um simples apontamento, uma anotação das notas fiscais, por exemplo, que você compra, isso organizado de forma assim padronizada, é um primeiro passo que nós temos aí para a gestão. E lógico, você buscar ferramentas, buscar consultores, buscar pessoas assim que consigam te ajudar na organização. E o produtor hoje ele tem acesso, tem uma série de ferramentas disponíveis ao produtor, inclusive necessariamente que ele não precisa tirar diretamente o dinheiro do bolso. Nós temos, por exemplo, programas de fidelidade agrícola hoje que trabalham, que oferecem uma série de serviços. Ele pode ir lá e resgatar esses pontos e ter isso daí. O que acontece? Aí fica o meu puxão de orelha. Muitas vezes ele prefere, né, um celular, uma televisão, quando ele tem ali um serviço, a produção dele está carente, ele não está vendo isso. Então o produtor ele tem que investir, vamos colocar, invista em gestão e não em televisão, que é o que eu sempre falo. Ótimo, perfeito. Próxima tela também tem um diagnóstico aí, né? Exato, a próxima tela, o que nós trabalhamos é justamente pegar os valores da tela anterior, onde eu tenho os custos em reais por hectare, e ponderar por tonelada de cana produzida. Então aqui eu tenho uma escadinha de como é formado o meu custo total de produção que está aqui em laranja. Então ali no primeiro quadrante, né, a formação do canavial, o plantio, isso diluído em 5 ou 6 cortes, já que a cana é uma cultura semi-perene. Depois eu tenho os tratos culturais de cana-soca, colheita, administrativo, arrendamento e assim por diante. Então se você me perguntar, patrônio, em valores médios, qual é o custo de produção de cana-de-açúcar para a safra 18 e 19? Em média, R$ 105 por tonelada de cana produzida. Tá? Desse fator, né, se a gente assumir aqui a colheita, eu tenho em torno de 30%, 35% dos meus custos de produção. Então a primeira coisa que você tem que olhar no diagnóstico de custo é a questão da colheita. E depois, né, uma divisão, né? Então trato soca com outros 20%, 22%, e olha quem chama atenção é o custo de oportunidade ou o custo da terra. Né? Ele acaba sendo o terceiro item ali que mais pesa ao produtor. Então, por exemplo, se você trabalha em área 100% arrendada, eu tenho quase R$20 por tonelada de cana sendo expendido somente no arrendamento. Tá? Então essa é a formação média de custo. Lógico, valor de referência. Como eu disse, eu tenho um horizonte aí do sistema de produção que vai refletir. Então tem produtores mais eficientes, com menor custo de produção, eu tenho produtores menos eficientes. Tá? Perfeito. Agora esse custo, antes de você fazer a comparação com o preço, que eu já vi que vai dar uma margem negativa aí, né? Esse custo ele é maior ou menor do que do ciclo anterior? Se nós compararmos em termos médios com a safra passada, a safra 17 e 18, eu tive um aumento de custos aí em torno de 10% quando a gente compara as safras. Eu não consigo apontar foi esse ou esse, porque eu tenho uma série de fatores aí que acabam impactando. Mas uma coisa que chama atenção principalmente foi a alta no preço dos insumos. Como eles são muitas vezes atrelados ao preço do dólar, né, eu tive um reajuste, subiu. Outra coisa que vem chamando muita atenção é que o produtor ele vem gastando, por exemplo, cada vez mais com inseticidas. Como eu mudei o sistema de produção do panorama que eu tinha uma colheita manual com a implicação da queima, e agora é 100% mecanizado, eu tenho uma série de pragas que eu não tinha antes, isso exigiu. Se você for ver o custo com inseticidas em 10 anos, praticamente dobrou quando a gente faz uma análise mais detalhada das minhas informações. Você falou a questão de muitos produtos serem dolarizados, né? A gente vive mais uma vez um momento de alta na moeda norte-americana, justamente no momento que vai começar o novo ciclo aí, ou seja, mais uma vez é importante ter na ponta da caneta aí o que vai gastar, absorvendo as informações que você está trazendo aqui, justamente porque os custos tendem a ser elevados, pelo menos no que diz respeito aos produtos aí importados que dependem do dólar. Só pegando um ganchinho, patrônio,
o que mais pesa para o produtor de cana em termos de insumos é justamente o fertilizante. O fertilizante é atrelado ao preço do dólar. Então, fica esperto para tentar travar um preço legal, para tentar garantir o menor custo para você. Agora, como você mostrou, o custo então está quase 10% maior que o do ano passado, e a gente viu na tua primeira tela lá que o preço nessa última safra, nesse ciclo que se encerra agora, foi menor do que no ciclo anterior. Trouxe esse lucro negativo, esse prejuízo, né? Exatamente. Então, o preço aí, considerando o valor atual da terra, está na casa de R$ 78 reais por tonelada. Quando a gente relaciona, então o produtor ele estaria tendo um lucro, entre aspas, que na verdade é um prejuízo, né, de R$ 27 reais por tonelada de cana. Então é uma situação extremamente delicada. Por que o produtor não vê sair nesses 27? Porque, por exemplo, se ele trabalha em área própria, o custo com arrendamento não existe, é um custo de oportunidade da terra. Então aí é que está a diferença de um fluxo de caixa para o controle de custo de produção. Perfeito. A gente está indo para o fim, acho que você tem mais uma. Só um slide. Né? Pegando o gancho dessa questão da terra, como eu disse, eu tenho regiões mais graves aí em termos de arrendamento. Se a gente pegar aqui ó, a região do estado de São Paulo, Sertãozinho, Catanduva, tem uma alta concentração de usinas, sobe o arrendamento para cima. Mato Grosso, como eu tenho pouca concentração, arrendamento aí norteando em cima das 10 toneladas por hectare. Então, só para mostrar aí a diferença em termos de competitividade de terras, né, para a produção de cana e também de outras culturas, se você aí extrapolar um pouco mais os seus resultados. João, obrigado pelas suas informações. Esses slides aqui, vamos deixar no blog, então, do Canal Rural Mato Grosso. Então, assim que tiver o vídeo desse programa de hoje no blog, disponível no blog, esses slides do João também vão estar aqui. Em maio tem evento também sobre isso, Exato. Né? Nós temos um evento que nós trabalhamos aí com a questão da divulgação dos resultados. Maiores interessados, expediçãocustoscana.com, é só entrar lá e procurar as informações. João, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Traz informações de peso extremamente relevantes para os produtores e são informações aí, quando a gente fala em gestão, que servem não apenas para o produtor de cana, mas como você mencionou, a gestão é sempre importante, o bom gerenciamento para toda a atividade, para você enxergar de fato o que você está gastando, o que é lucratividade, o que é oportunidade. Por isso, sempre suas informações são muito bem-vindas aqui. Obrigado, viu? Muito obrigado, Patrone. Um abraço a todos que estão nos assistindo. Eu agradeço a você que ficou conosco durante essa manhã. Esse foi o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Até quarta-feira que vem.